Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, hoje estudando sobre a bem-aventurança de Apocalipse 14. Ou seja, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E no bloco anterior, no primeiro, nós analisamos detalhes de como Deus criou o homem e o que acontece com a pessoa quando morre. E terminamos lendo Lucas 23, lembra? E aí analisamos as três cruzes. Jesus no meio, à esquerda e à direita, dois ladrões. Pois é, e ficou uma questão no ar, lembra? Essa questão que ficou no ar é justamente dos dois ladrões, o Dimas e o Gestas. Quando Jesus estava ali na cruz do meio, Jesus pronunciou as últimas palavras a todo mundo, claro, mas especialmente aos dois que estavam ali, aqueles dois ladrões. E um deles se arrependeu, o outro não se arrependeu. Aquele que se arrependeu morreu para o pecado antes de morrer fisicamente, literalmente. O outro morreu, mas morreu perdido, morreu no pecado. Esses dois detalhes podem ajudar você a tomar uma grande decisão na sua vida. Por quê? Vamos começar pelo aspecto positivo. Morrer para o pecado. Bom, primeiro você tem que saber o que é pecado. De acordo com 1 João 3, verso 4, está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Está claro, né? A Bíblia é muito direta. Aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Que lei? Que lei é essa? Não há dúvidas, amigo. E a Bíblia está se referindo aos 10 mandamentos. Então, o pecado é transgredir os 10 mandamentos. De acordo com esse texto, pecado é transgressão da lei. Mas você pode falar, pastor, mas eu queria mais um texto para provar isso. Ah, você quer mais um? Não, vou te mostrar 2, tá bom? Mais 2? Ok. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 7. Veja Romanos 7, versículo... Vamos pegar aqui Romanos 7, 7. 7, 7, é melhor. Aqui está, Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? Pergunta ele. É a lei pecado? E ele fala, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então esse texto diz, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Viu como está claro? Ah, mas você quer mais um verso? Então vamos mais um. Romanos 4, verso 15. Diz assim, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Entendeu? Quer dizer, se não tem lei, não tem transgressão. Óbvio que a lei de Deus permanece. E pecado é a transgressão dessa lei, a lei dos 10 mandamentos. Isso é pecado. E quando nós destacamos que aquele homem na cruz, o Dimas, morreu para o pecado, significa que ele tomou a decisão de não mais pecar. Significa que ele tomou a decisão de aceitar Jesus no seu coração. Significa que ele se arrependeu. Ele se arrependeu e confessou seus pecados a Deus. Claro que o arrependimento dele estava ali diante de Jesus. E por isso Jesus falou assim, em verdade eu te digo hoje, eu te garanto agora, dou minha palavra agora, você está salvo. Você vai estar comigo no paraíso. Isso significa que aquele homem morreu no Senhor. Morreu em Cristo. É isso que significa morrer em Cristo. É a pessoa se arrepender antes de morrer. É a pessoa confessar seus pecados antes de morrer. É a pessoa morrer para o pecado antes da sua morte. Não é interessante isso? É muito interessante. Nós temos aqui alguns exemplos na Bíblia. Um dos exemplos foi Davi. Você sabe que Davi foi um rei de Israel. Mas Davi cometeu vários pecados. Um deles foi o seguinte, Davi mentiu, enganou. E um outro pecado foi o seguinte, adulterou e ainda assassinou o marido da mulher com quem ele teve esse caso. Então Davi pecou muito. Mas veja só o que aconteceu com Davi. Vamos para o Salmo 50.
Esse salmo é interessante, é um salmo extraordinário. Eu disse salmo 50, mas na verdade é o salmo 51. Salmo 51, versículo 10, versículo 7. Diz assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aí vem o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mostrando com isso que Davi se arrependeu. Essa foi a oração de Davi, quando ele se arrependeu. Então, Davi morreu para o pecado. Mesmo tendo cometido pecados horríveis. Ele morreu para o pecado. Ele abandonou o pecado. Ele aceitou o chamado de Deus. Portanto, Davi tem a sua salvação garantida. Assim como aquele ladrão na cruz teve a sua salvação garantida. Por quê? Porque se arrependeu, confessou, abandonou. Isso é o que significa morrer para o pecado. Está claro para você? Sim, está claro. Agora, temos outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, você sabia que Moisés assassinou uma pessoa? Eu estou falando agora para alguém que já praticou um assassinato. Para alguém que tirou a vida de outro. E de repente você está aí sentado pensando assim: será que tem chance para mim? Será que eu tenho oportunidade de salvação? Será que Deus tem um plano para mim? Eu sou um assassino, eu já matei uma pessoa, já matei duas, já matei três. Enfim, tem salvação para uma pessoa que praticou um assassinato? Claro que tem, desde que ele se arrependa, confesse e pare de cometer tal pecado. Assim como aconteceu com Moisés. Entende? Moisés assassinou uma pessoa, mas Moisés se arrependeu, confessou seu pecado, abandonou o pecado, morreu para o pecado, e por isso Moisés teve a sua salvação garantida, como diz a palavra de Deus. Amém? Eu poderia aqui citar vários outros nomes de pessoas que morreram para o pecado. Eu vou citar um outro exemplo, daquela mulher que as pessoas chamam de Maria Madalena e tal, mas enfim, a mulher pecadora, aquela que foi apanhada em adultério, de acordo com João capítulo 8. Essa mulher apanhada em adultério foi arrastada e levada até Jesus. E Jesus percebeu que aquela mulher estava arrependida e disse a ela: eu não te condeno, então vai e não peques mais. Ou seja, aquela mulher decidiu abandonar o pecado da prostituição. Ela morreu para o pecado. E morrer para o pecado significa receber o perdão, significa receber um novo coração e significa ter a salvação garantida. Que maravilha, né? Como Deus é bom, você não acha? Como Deus é maravilhoso, louvado seja o nome de Deus. Eu estou falando agora para uma mulher que infelizmente passou por essa experiência dessa mulher adúltera, ou passou ou está passando. Estou falando para uma pessoa que vive essa vida de prostituição. Talvez você tenha praticado isso e já faz muito tempo, e você tem lutado para vencer e não está conseguindo vencer. Eu estou falando para você que tem vendido o seu corpo, que tem saído nas noites das cidades, você que tem sido objeto nas mãos dos homens, você que tem sido escrava dessa prática sexual pervertida. Eu estou falando com você. Jesus ama você, Jesus tem um plano para você, você é uma pessoa especial para Jesus. Acredite no que eu estou dizendo, baseado na Bíblia. Só que você tem que fazer como aquela mulher, tem que abandonar o pecado, tem que ir aos pés de Jesus, mesmo que seja arrastada, vai aos pés de Jesus e Ele vai te abençoar. Ele vai dizer: eu não te condeno, vá e não peques mais. Amém? Diga amém. Amém. É isso. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é que a pessoa precisa morrer para o pecado. Ela precisa abandonar o pecado. Veja, eu falei de assassinos e de prostitutas, mas não é só isso não. Tem gente que não é assassino, não pratica prostituição, mas é uma pessoa que está envolvida com corrupção, envolvidos com mentiras, gente envolvida com outro tipo de pecado, um pecado um pouquinho mais assim, camuflado, que ninguém sabe, que ninguém conhece, que ninguém vai descobrir talvez nunca, mas você sabe. Você sabe o que está praticando, você conhece as suas práticas e você sabe se está ou não está em pecado. Amigo, amiga, acredite numa coisa, não importa quem você é, não importa quem você seja, não importa onde você está agora, o que importa é que Jesus ama você, Ele tem um plano para você, Ele quer alcançar seu coração, Ele quer abençoar você e você tem que morrer para o pecado, você tem que parar de pecar, tem que abandonar o pecado e tem que começar uma vida nova. E Jesus está aqui para abrir os braços para você, para te dar essa vida nova,
para te dar essa chance, para você receber a bênção de Deus. Amém? Não é maravilhoso saber que nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa, é um Deus de amor? É maravilhoso. Então, morrer para o pecado é isso. Agora, o que significa morrer no pecado? Morrer no pecado é o contrário de tudo isso que eu falei até agora. Morrer no pecado significa morrer longe de Deus. Morrer no pecado significa morrer perdido. Morrer no pecado significa morrer sem se arrepender, sem confessar, sem abandonar o pecado. Isso é morrer no pecado. Como aconteceu com aquele ladrão que estava à esquerda de Jesus. Ele teve chance? Teve. Estava perto de Jesus? Estava. Ouviu as palavras de Jesus? Ouviu. E por que não se arrependeu? E por que não se entregou? Essa é a pergunta, esse é o ponto. Morrer no pecado é morrer perdido. Amigo, por favor, se você tem consciência de que está em pecado, por favor, tem que abandonar rápido, tem que orar rápido, se entregar a Jesus rápido, porque se você morrer com esse pecado, você vai morrer perdido, vai morrer no pecado, e se morrer no pecado, não tem salvação. Agora, diante dessas duas situações, morrer no pecado ou morrer para o pecado, você consegue, junto comigo, entender, finalmente, Apocalipse 14, verso 12. Desculpe, verso 13. 14, 13. Que diz assim: Então ouvi uma voz do céu, dizendo: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Daqui a pouquinho, nós vamos entrar mais a fundo nesse verso, para que fique bem claro para você. Por quê? Porque nós vamos entender, no terceiro e último bloco, daqui a pouco, nós vamos entender detalhes. Detalhes assim, quando a Bíblia fala assim, bem-aventurados os que morrem no Senhor. Eu vou começar agora e vou terminar no terceiro bloco. Escuta só. Toda pessoa um dia vai morrer. Ok? Toda pessoa um dia vai morrer. Agora, aquele que morre em Cristo, aquele que morre com Cristo no coração, sabe o que vai acontecer com ele? Abra a Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha que interessante esse verso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ah, que beleza, que maravilha. Gostou dessa? Você viu que texto lindo esse? Veja, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E por que isso é importante? Por que essa informação é tão importante? Você vai saber por que agora. Porque, na verdade, a Bíblia fala de duas grandes ressurreições. Fala de uma ressurreição quando Jesus voltar e de uma outra ressurreição 1000 anos depois, de acordo com Apocalipse 20. 1000 anos depois. E nesse caso, a Bíblia fala assim, ó, feliz é aquele que morre no Senhor, porque quem morrer no Senhor morre salvo. Entendeu? Quem morrer no Senhor está com a salvação garantida. Quem morrer no Senhor significa que a pessoa foi fiel, foi firme até a morte. Então essa pessoa vai ressuscitar quando Jesus voltar. Por isso que ele é bem-aventurado, por isso que ele é feliz. Por isso que feliz é aquele que tem Jesus no coração, porque estando vivo ou morto, ele está em Cristo Jesus. Que beleza, né? Bem-aventurado os que morrem no Senhor. Esses ressuscitarão quando Jesus voltar. E aqueles que morrerem perdidos, aqueles que morrerem no pecado, longe de Deus, eles ressuscitarão um dia? Sim, ressuscitarão. Mas não ressuscitarão para a vida eterna. Ressuscitarão para a perdição eterna.
Ou seja, ressuscitarão para morrer queimado na segunda morte, depois dos 1000 anos. Agora sim, a gente entende, né? Por que a Bíblia fala assim, feliz os que morrem no Senhor? Na verdade, esse verso pode ser entendido de duas formas. Feliz os que morrem no Senhor. Mas veja, para morrer no Senhor, tem que viver no Senhor. Concorda comigo? Veja, para você morrer no Senhor, tem que viver no Senhor. Ou seja, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, você precisa viver no Senhor. Precisa estar com o Senhor Jesus. Precisa seguir os seus princípios, obedecer os seus mandamentos, amar e se apaixonar por Jesus cada dia, cada instante. Se você fizer isso, andar com Jesus, viver no Senhor, então, quer esteja vivo ou quer morra, se você estiver no Senhor, sua salvação está garantida. Portanto, o segredo é esse. E por isso, feliz aquele que anda com o Senhor e que morre no Senhor. Esse tem a salvação garantida. Eu quero fazer isso. Eu quero andar com Jesus todos os dias. Porque quando chegar o dia da minha morte, eu quero morrer em Cristo. Morrer no Senhor. E tem mais. Aquele que morre no Senhor deixa um legado, deixa testemunho para salvar outras pessoas. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalo agora, vamos tomar uma água e logo depois a gente volta para o terceiro e último bloco. Um abraço e até já.